Olá, Nelson, obrigada por bater esse bate-papo comigo. Bem-vindo. Queria, Obrigado, Amanda. queria que você falasse um pouquinho sobre você. Para quem não sabe, gente, o Nelson ele faz doutorado, ele mora no Canadá, faz 8 anos, é isso? Sim, na minha história, assim, ao todo faz 8 anos, mais ou menos, mas eu fiquei um ano no Brasil, que foi a época que eu voltei do intercâmbio, né? E daí que eu decidi que eu queria fazer um mestrado, doutorado. Uhum. E daí eu fiquei um ano no Brasil, daí eu voltei para o Canadá depois. E o Nelson tem E muita experiência ali com a indústria e tá fazendo doutorado, então a gente vai chegar, né, mais detalhes nessa parte, mas eu queria que o Nelson se apresentasse aí e falasse um pouco dele. beleza. Então, meu nome é Nelson, faço PhD aqui na Simon Fraser University, no Canadá. Fiz meu mestrado aqui também, fiz graduação na Unicamp, tive passagens por várias empresas aí durante a minha pós-graduação, principalmente. Eu fiz estágio no Twitch, fiz estágio no Facebook, na Autodesk também. E agora eu tô para me formar no meu doutorado, né? E eu já consegui uma vaga na Apple, na Califórnia. E tô muito animado aí para começar logo. Já Sabe, tipo, quando você tá na reta final, assim, você tá querendo terminar tudo, assim, sim. e... Eu é, tava assim no mestrado, nem imagino que é um doutorado, que são 4 anos, né? E aí você vai uhum. fugir do clima daqui, então, vai pra um clima mais legal. Pois é, esse foi um dos... Assim, eu gosto muito do Canadá, assim, e tal, mas uma das coisas que meio que desanimou um pouco, assim, foi a questão do clima, né? Que eu senti meio que você passa muito tempo assim dentro de casa, sabe? Por Uhum, causa do clima, que a maior parte do ano é chuvoso é. em Vancouver, né? Ou em Toronto, assim, neva bastante, muito frio. Uhum, Então eu meio que pensei assim, ah, não é muito legal, sabe? Você já tá numa fase, sei lá, você já tá ficando velho, daí você quer aproveitar mais. Então é legal você, né, não ficar assim limitado ao clima assim. uhum. Então, daí por isso que eu tô É eu, exatamente eu o nosso é, dilema aqui também, né? Assim, também, né? Uhum, eu amo Seattle, pra mim é uma cidade incrível, ela é linda, tem muita natureza, né? Eu amo uhum, mesmo. A única coisa que pega mesmo é o clima, porque é como você falou, você fica. Eu gosto que você muda o modo conforme a estação, não? Então, tá começando a ficar mais friozinho, você vai um pouco mais pra dentro de casa e tudo mais. Só que aqui em Vancouver também é tipo metade do ano, assim, né? Metade dentro de casa, metade fora de casa. Então já complica um pouco mais, né? E você comentou de Toronto, você estudou lá também, né? Em Toronto? sim, é verdade. Eu morei em Toronto por 16 meses, se eu não me engano. E foi na época do Ciências Sem Fronteiras, Ah, né? E uhum, daí eu tava acho que no terceiro ano da Unicamp, engenharia de computação. E daí eu vi o pessoal fazendo intercâmbio, né? Voltando, assim, era um programa novo na época, né? Que tava uhum, em moda, assim, o pessoal todo falando. E daí eu falei assim, vou tentar para o Canadá, né? Para que tem umas universidades muito boas uhum, e não é tão concorrido assim, né? Como as universidades nos Estados Unidos. E também é mais fácil de você imigrar, né? Então uhum, eu já meio que tinha a intenção assim naquela época, né? Então eu fui para Toronto, né? Para a Universidade de Toronto. Eu ingressei no curso de Ciência da Computação, fiquei lá por volta de uns 16 meses. Foi uma experiência fantástica, assim, uhum, né? Eu acho que naquela época, quando eu estava no Brasil, assim, eu nunca tive muita vontade de fazer coisas acadêmicas, sabe? uhum, Tipo, eu eu acho que, eu não sei, pelo menos na minha época tinha meio que um estigma que, sabe, não era muito valorizado, você fazia doutorado, às vezes você ficava overqualified, sabe, para algumas vagas no sim, Brasil e tal, e era difícil de arrumar emprego. Então, depois que eu voltei, que eu fui para Toronto, né, que eu fui para a universidade lá, que eu tive experiências no laboratório de lá, que eu vi que dava para você ter uma vida muito legal, ser muito bem sucedido, sabe, na sua carreira, como
fazendo, por exemplo, um mestrado e doutorado, e que esses programas eram muito valorizados aqui fora. E daí, quando eu voltei de Toronto, eu já estava meio que com essa mentalidade, né? Tipo, assim, eu quero voltar para fazer um mestrado e tal, e um doutorado. E o que eu achei legal é que, eu não sei se muita gente sabe, mas a Universidade de Toronto e de Montreal são os lugares onde meio que surgiu, assim, essa área de machine learning, assim, não que surgiu, mas que eles, né, foram precursores, prepulsores dessa área. Então, e eu peguei bem no começo, assim, né? Então, o que foi legal é que, assim, eu tive contato com essas pessoas antes delas ficarem famosas. Que E daí depois legal! elas ficaram super famosas. Mas então foi uma experiência muito boa, assim, sabe? E aí você acabou se Muito bom. apaixonando pelo machine learning, então, porque até Uhum. hoje, né, você segue fazendo. Eu vi seu post hoje no Instagram sobre Uhum. a dança. Inclusive, fala do seu Instagram um pouquinho, né? E aí a gente volta aí pra sua jornada. Uhum. Então, pessoal, me sigam lá no meu Instagram, nnauata, N-N-A-U-A-T-A. Todo mundo erra isso. Até minha esposa errava no começo. E, assim, no Instagram lá, eu acho que a minha motivação é tentar ajudar, sabe? O pessoal que está começando, assim, e tentar meio que mostrar as oportunidades que existem, sabe? Porque quando você está no começo da carreira, assim, você está no começo da graduação, às vezes você não tem noção de todas as possibilidades que existem, sabe? Então, ou de todas as oportunidades que existem. Então, é legal você ter uma exposição, né? Esse tipo de informação, de oportunidade, para você pelo menos saber que existe, né? E daí, se você tiver interesse, você tem tempo de correr atrás, né? É muito É. melhor do que você descobrir 10 anos depois que existia tal oportunidade e você não É. conseguiu, né? Isso, E, isso foi algo que também eu falei já no canal algumas vezes, que eu acredito muito que você tem que ter ferramentas, sabe? Assim, te dar opções mais pra frente. Claro que isso é só um jeito, né, de seguir as coisas, tem outros, mas eu acho que você também fez algo assim parecido, que você foi numa busca em largura, assim, né? Foi conhecendo coisas novas, explorando. Eu tenho vontade de curiosidade de saber como que é isso. Então, faz um projetinho, né? Nem que seja um negócio tipo uhum, Hello World, um negócio simples, pra você saber que existe e pra você saber se é algo que poderia te interessar. Porque eu cheguei no final da minha graduação e eu pensava assim, eu não sou forte em nada, assim. Eu não sou forte na área acadêmica, eu não fiz nenhum estágio. Então, o que eu faço agora, né? E até foi por isso que eu resolvi continuar no mestrado, porque eu tava perdida. Eu não sei uhum. se foi o seu caso, né? Quando você voltou do intercâmbio. Eu também fiz Ciências Sem Fronteiras, inclusive. Também foi no meu Sei, terceiro legal. ano e foi em Oshawa. Talvez você tenha ouvido falar, porque fica tipo 20 minutos de Toronto. Talvez não, porque é uma cidade muito pequena. Poxa, eu já ouvi falar, mas, Do assim, trem, assim, talvez você ouviu, né? Tipo, próxima não é uma parada. cidade que você ouve muito falar lá, mas eu já ouvi falar. Sim, sim. Legal. Mas. Uhum. E como foi pra você, assim, quando você voltou, você já sabia o que você queria, depois você falou que você queria seguir o mestrado, né? Porque você viu no Uhum. intercâmbio que poderia Sim. ser uma opção. E aí você já queria se fazer fora ou você, assim, acabou aprendendo como aplicar pra fora? Porque você fez em Toronto e Vancouver é, tipo, do outro lado do Canadá, né? Como você chegou até aí? Sim, verdade, verdade. Então, tipo, bom, acho que a primeira coisa é essa parte de decidir, né, o que você quer fazer, assim. Eu acho que tem duas coisas aí. A primeira coisa é você decidir, sei lá, entre meio que indústria ou área acadêmica, né? Se você quer fazer um mestrado e doutorado ou você quer ir direto para a indústria, né? Então, e a outra coisa é você decidir qual tema de pesquisa, qual área, né? Ou que você quer trabalhar tanto na indústria ou na área acadêmica. No meu caso, assim, eu desde o começo da graduação, eu sempre procurei fazer várias coisas, assim, sabe? Tipo, iniciação científica, fiz estágios, meio que para tentar me descobrir, assim. Então, eu mexi com várias coisas, sabe? Uhum. Eu até acho que tenho
como fala, tem um trade-off, sabe? Tipo Uhum. de, por exemplo, se você descobre o que você quer o quanto mais cedo, é melhor, porque você consegue acumular mais experiências naquilo, né? Sim. Agora, mas é mais arriscado também, porque você não explorou o suficiente, né? Então tem É. esse trade-off aí. Mas, daí no meu caso, eu fiz de tudo, fiz até cursos de gestão, assim, porque na época eu tinha essa ideia de, quero ser gerente e tal. Aham. E daí foi que quando eu tive essa experiência em Toronto, né, que eu descobri o que eu queria fazer, que era que eu queria fazer um mestrado, um doutorado. E a área foi também muito por causa que eu trabalhei na Universidade de Toronto lá nessa área, né, em visão computacional. Então eu já comecei a tentar acumular experiências nessa área, assim. Uhum. E, e foi engraçado que eu, eu, eu não sei, acho que essa ideia de morar no exterior, eu sempre. Eu, eu nunca fui muito fissurado por isso, né? Mas eu sempre achei interessante, né? Uhum. E eu acho que eu lembro meio que surgiu assim, meu tio comentando assim, falando assim: sabe que no Canadá eles contratam bastante, mas isso faz tipo Em Quebec 10 estão anos. contratando um monte de gente. Eu via Então, tipo, muito que eles disso. contratam bastante. Sabe? E daí eu ouvi isso e eu lembro até hoje que, olha, na minha primeira aula acho que na Unicamp, uma das primeiras aulas, o professor estava fazendo tipo uma perguntas e respostas, né? Daí eu até perguntei assim para ele, tipo, na época as pessoas não tinham muito interesse de ir para fora, porque acho que a economia do Brasil estava melhor, tal. Uhum. E não tinha muito esse interesse. Daí eu fui a única pessoa que perguntei se a Unicamp, como era visto a universidade brasileira no exterior, né? E Interessante. daí ele falou assim, não, é bem competitivo, é boa, tal, o nível de ensino é bem competitivo e tal. Mas na época a galera não tinha muito essa ideia de morar fora, assim, né? Uhum. Uhum. Então, tipo, na época eu peguei bem no começo, assim. Mas surgiu meio do nada, assim, de morar fora, e daí as oportunidades foram surgindo, sabe? E foi Aham. acontecendo, assim. E E, pra você ir pra Vancouver, então você aplicou diretamente pra faculdade ou foi tipo, foi vindo assim, referência ou tenta aqui que tá dando? aham. Não, isso é bem interessante, porque quando você está aplicando para as universidades, assim, é muito competitivo, você está competindo com o mundo inteiro, né? Então, o que a gente faz você deve ter feito isso também, né? Tipo, no mestrado, não sei, tipo, de aplicar para 10, 15 Uhum. universidades, e daí você vê o que você passa e você escolhe, né? Uhum. E daí, no meu caso, foi mais ou menos isso também. Eu peguei várias universidades no Canadá, em Toronto, Vancouver, né? E também nos Estados Unidos, várias nos Estados Unidos, e comecei a aplicar. E daí, depois que eu passei, né? Daí eu fui analisar outras coisas, tipo, quais ofereceram bolsas, quanto era bolsa, sabe? Daí eu fui meio que tomando decisões, assim, mais Uhum. baseadas nisso, né? Daí eu acabei vindo pra cá, assim, que era o melhor custo-benefício, assim, né? Sim. E a galera que quiser que o Nelson conte mais sobre a experiência dele, né, dessa aplicação e de pesquisa e, né, como que foi, né, já vou falar, comenta aqui, né, pra ele saber se vocês têm interesse e curiosidade, né. Sim, sim. E aí você fez o mestrado e aí você fez estágios durante o mestrado ou foi mestrado e começou os estágios no doutorado? Sim, eu fiz estágios durante o mestrado. O mestrado foi muito legal. Eu comecei a trabalhar mais, assim, em pesquisa, assim, mais hardcore, assim, né? Tipo, de visão computacional e tal. E daí, meu supervisor, assim, ele tinha bastante contatos, então isso facilita bastante conseguir estágio, né? Uhum. Nesse período, assim, de pós-graduação. E daí, no caso, ele me indicou para uma vaga, né? Meio que o pessoal do Twitch conhecia ele, né? Então, meio que ajudou bastante. E daí eu consegui essa vaga no Twitch, né? Eu Legal. trabalhei lá em São Francisco por 4 meses, mais ou menos. Uhum. E foi uma experiência muito boa, o salário muito bom. Eles me deram, assim,
É um apartamento bizarro de cara, assim, pra ficar lá Sim, no a galera centro de São mima Francisco. estagiário aqui, que é uma loucura, gente. A gente fala que, assim, acho que a gente tem um momento que a gente tá buscando as Big Tech igual louco, e aí quando a gente consegue entender mais esse mundo, entrar nesse mundo, a gente vê que as Big Tech que tão louca pra achar a gente, assim, né? E tem mimo, estagiário é a Uhum. melhor coisa que tem, gente. Sim, é verdade, é. É, tipo, eles têm várias coisas que, tipo, várias, sei lá, sala de jogos, coisas assim que o funcionário mesmo nem usa, né? É meio que pra atrair os estagiários, assim, né? Sim. E, e assim, tipo, foi uma experiência muito boa, né? Foi a minha primeira vez morando mesmo nos Estados Unidos. Daí, na época também, o que foi muito legal, assim, eu consegui... Meu paper tinha sido aceito no CVPR, né? Que é uma conferência bem grande, a maior conferência no Que mundo, assim. legal. E daí a universidade pagou, né, tudo, o meu custo de viagem para ir pro Havaí apresentar o meu trabalho. Que legal. Então eu fiquei uma semana no Havaí lá, nossa, tipo, foi uma das melhores viagens que eu já fiz, assim, né? Uhum. Foi conheci muitas pessoas, nossa, foi um evento muito legal, sabe? O que eu acho estranho, assim, é que eu não via brasileiros lá, sabe? Aham. Tipo, eu via pessoas representando todos os países do mundo, mas, nossa, eu via muito poucos brasileiros. Uhum. E daí, ou assim, na verdade, eu só conheci um brasileiro que ele estudava na Georgia Tech, Uhum. né? Que era, ou seja, ele só foi porque era de universidade americana, assim, sabe? Sim. Então eu via muita pouca representatividade, assim, As dos universidades brasileiros, assim. brasileiras e tal. Uhum. É, é triste, né, assim, tipo, mas eu ficava até meio assim, putz, todos os países têm, sabe, Aham. uma galera representando. E a gente tem universidades boas no Brasil e tal, Sim. mas eu não via, assim, o pessoal lá, né? Às vezes eles estavam lá, mas É. eu não via. E assim, eu posso estar muito equivocada também, mas eu vejo que não tem. A gente tem muito conteúdo, muita coisa legal, mas nem sempre é em inglês, né? Eu estudei na USP de São Sim. Carlos e a minha tese, eu acho que era a única em inglês que eu tava. Não tinha acho que mais umas duas, assim, que a tese foi feita em inglês, tudo foi feito pensando no inglês. Né? Porque a gente tem Aham. muito conteúdo em português, só que aí não. Assim, você pode traduzir, mandar para essas conferências, né, e tudo mais. É, mas eu acho que falta muito inglês, assim, Uhum. no Brasil ainda. Sim, vira meio que um mundo paralelo, né? Tipo, Vira. tem toda essa parte de pesquisa que é em português, que tá rolando em português, mas daí tem essa outra parte que é isolada, que é tipo em inglês, que é o resto do mundo, sei lá. É, É. com certeza. E assim, as pessoas, assim, tenho certeza que também pesquisam artigos em inglês pra fazer a tese em português, mas no fim tá em português. Uhum. Sim. Então, uma coisa que eu sempre gostei de fazer, por exemplo, durante a graduação, durante a minha graduação, né? O TCC, meu TCC, todas essas coisas assim, eu sempre fiz tudo em inglês, sabe? Tipo, Ah, tinha a opção de fazer em português, daí eu falei, não, vou fazer em inglês porque, né, tipo, é, tem muito mais alcance e tal, essa língua. Então, é. eu sempre procurei fazer todos os trabalhos, assim, que eu queria uma visibilidade maior, sabe? Eu Uhum, sempre procurei fazer em inglês para conseguir ter o maior alcance possível, senão você limita muito, sabe, é. o seu alcance. Fica até a dica aí pro pessoal, né? Tocar nessa possibilidade com o seu orientador e tudo mais, porque te ajuda também a treinar, né? Me ajudou muito fazer toda essa tese em inglês, ler tudo em inglês, me ajudou muito a conseguir o inglês mais fluente também, né? Porque você vai lendo só inglês, só inglês, só inglês, chega uma hora que o seu cérebro já vai pensando e vai ajudando nas outras partes, né? Falar, Uhum. escutar e tudo mais. Sim, e é muito treino, né? Tipo, essas coisas. Por exemplo, você vai fazer a primeira vez. Assim, o que eu acho assim, o quanto mais cedo você errar, é melhor, sabe? Uhum, Porque no começo tem menos consequências se você errar, sabe? Você uhum, vai errar, por exemplo, numa apresentação de escola, ou você vai errar numa apresentação, sei lá, do seu TCC. Tem muito menos consequências do que você deixar para começar a errar
quando você já, por exemplo, tá fazendo um doutorado ou você já tem o seu emprego, sabe? Porque daí já tem consequências maiores, então vai ficando cada vez mais difícil, sabe? Uhum. Então, quanto antes você começar a errar e praticar essas coisas, eu acho que Sim, é melhor, assim, né? com certeza. E aí você fez esse estágio na Twitch, né? Te mimaram bastante. E aí foi a partir daí É. que você se interessou mais ainda pra trabalhar na indústria ou já era uma coisa que você já estava pensando já que você queria seguir? Então, essa parte foi interessante, porque, assim, na época que eu estava aplicando para vagas, né? Tipo, que eu estava lá procurando no site das empresas, eu via muito, pelo menos as vagas que eu estava aplicando, eles sempre colocavam lá, você precisa de um histórico de publicações nessas conferências, né? Hum, Então eu sempre via isso nas vagas que eu estava querendo, assim, né? E daí no mestrado você tem muito pouco tempo para você publicar bastante, né? Você, sei lá, é um tempo muito curto, então é. daí eu meio que pensei assim, como eu quero aquelas vagas e eles pedem essas publicações, então eu vou fazer um doutorado para conseguir um histórico bom de publicação, né, nessas conferências Hum, e conseguir essas vagas. Então entendi. foi mais ou menos isso que eu pensei na época, né? E assim, deu certo, né? Mas assim, não me arrependo, o doutorado está sendo uma experiência muito boa também, né? Mas assim, foi essa meio que a minha ideia, assim, né? Durante o mestrado, foi Nossa, assim que que meio que eu decidi interessante. continuar. Muito legal, porque assim, eu vejo, no meu caso, né, por exemplo, quando eu fui aplicar pro estágio daqui e tudo mais, era uma vaga de estágio normal, assim, e se eu não tivesse conseguido a vaga de full time depois do estágio daqui, eu não sei muito bem como que eu ia agir depois, né? Eu acho que você foi Uhum, muito esperto em, assim, essas são as vagas que eu tenho interesse, o que que elas pedem? Tá, então vamos trabalhar pra uhum, chegar, né, mais ou menos nisso, né? Então isso é sim. muito legal. Exatamente. Assim, essas conferências, assim, e meio que, para mim, virou meio que também um desejo, assim, sabe? Uma meta, um Um quest, objetivo assim. pessoal. Que você pega e fala assim, eu quero publicar nessas conferências, sabe? Uhum. Tipo, por que que eu não consigo, sabe? Você meio Aham. que fica meio que se desafiando. E daí, meio que isso que me motivou na época também bastante, né? E daí, durante o doutorado, eu tive bastante tempo, né? E eu tive um supervisor muito bom também, que ele me ajudou bastante, né? E daí eu consegui muitas publicações nessas conferências. Que Eu legal. acho que consegui umas 5, 6 publicações. Uau. E é um número grande, assim, Aham. Sim. bem, muito bom, assim. Então, para mim, valeu muito a pena o doutorado. Sim, então Mas você. eu, Uhum. é, Continua. eu- mas tem outro lado da moeda também, né? Tipo, eu Hum. vejo bastante gente que elas não se dão, às vezes, sei lá, esse relacionamento com o seu supervisor, assim, é bem complicado, né? Porque, Hum. tipo, você vai meio que trabalhar com ele durante 4, 5 anos, então tem gente que às vezes não se dá bem com o supervisor ou não Uhum. consegue publicar nessas conferências, né? E para você se formar, você precisa ter essas publicações, né? Para você compor a sua tese e tal. Então, tem É. gente que sofre com isso também, né? É meio que. Com certeza. Doutorado, eu acho que você também já colocou, assim, não é para qualquer um, realmente. Tipo, você tem que estar preparado psicologicamente pra entender que vão ser 4 anos que, assim, difíceis, assim, em alguns sentidos, porque primeiro que é por bolsa, né? Então, se você não tá fazendo estágios, ganhando esse dinheiro extra e tudo mais, você tem que entender que, né, a sua vida adulta, assim, meio dos 20 vai ser um pouco, né, apertada. É, mas, né, que, tipo, se você gosta dessa área, e eu acho que é legal que você fez o doutorado e você não necessariamente foi para uma carreira acadêmica, ou foi para uma Uhum. área. Eu não sei se você tá indo para uma área de research ou se você tá, tipo, entrando pra uma área como dev, É, assim.
Uhum. Então, o meu time, ele é de pesquisa e desenvolvimento, né? Uhum. Então, mas eles fazem desde a parte de pesquisa, as partes iniciais, até entregar código para produção, né? Então, Que legal. eles fazem toda essa parte, assim. Mas esse é um ponto muito interessante, porque eu acho que, pelo menos na minha época, assim, quando eu falava em doutorado, essas coisas, muita gente associava a virar professor, sabe? Sim. Ou, sabe, tipo, você vai fazer doutorado, você vai virar professor. Uhum. Ou você, sei lá, né? Então não tinha muito essa ideia de você fazer um doutorado para trabalhar na indústria, sabe? É. Mas depois que eu vim aqui para fora, para o exterior, eu vi que isso, assim, é muito comum. Na verdade, 99% dos que fazem doutorado vão para a indústria. Ninguém Uhum. vai. As vagas nas universidades, assim, são muito difíceis de conseguir, muito concorridas, sabe? É. Então, muitas poucas pessoas conseguem essas vagas, né? É. De professor, assim. Então, a maioria acaba indo para a indústria mesmo, trabalhando em departamento de pesquisa na indústria, ou muitas vezes até como engenheiro, assim, Uhum. sabe? E então existe essas possibilidades, sabe? Que eu acho Uhum. que muitas vezes as pessoas não sabem, assim, É. né? Que inclusive é muito valorizado também. Por exemplo, para você entrar numa Uhum, área, numa área de pesquisa da indústria, né? No setor de pesquisa, você tem que ter o doutorado, por exemplo. Então, uhum, tem alguns requerimentos e é muito legal, assim, né? Você consegue muito mais. Não sei se muito mais, né? Mas você consegue financiamento para você poder fazer essas viagens para apresentar e ver uma pesquisa sendo colocada no mundo uhum, real, né? Claro que vai ter o trade-off sempre, né? Que, tipo, você não pode simplesmente fazer qualquer pesquisa que você quer, né? Tipo, tem que ser uma pesquisa ligada sim, com a empresa. Mas eu uhum, acho muito legal. Se eu fosse fazer doutorado, assim, com certeza também seria pra seguir esse caminho. uhum. Eu sempre também achei legal a ideia, tipo, de... Eu nunca gostei muito de trabalhar em coisas muito repetitivas, sabe? Por exemplo, você vai, sei lá, fazer é, fazer meio que sempre um código parecido, sabe? Aham. Para ficar meio que sempre codificando a mesma coisa e tal. Então eu sempre achei legal essa ideia de você trabalhar em projetos assim diferentes, assim, sabe? Tipo, com tecnologias diferentes, assim, Uhum. tecnologias mais avançadas possíveis, tal. Sim. Então eu sempre gostei meio disso. Então essa parte de fazer o doutorado me atraiu, né, também um pouco mais por causa disso. E também porque te dá acesso a esse tipo de vagas, né? Que nem você estava mencionando também, em departamentos de pesquisa. Então, você tem acesso a tecnologias mais de ponta, Uhum. coisas que vão ser, por exemplo, é, disponibilizadas para o consumidor final daqui 5, 10 anos, sabe? Tipo, coisas Sim. assim. Então, você está trabalhando ali bem na beira do conhecimento, É. assim, né? Então eu sempre achei isso bem legal, assim, essa parte mais sci-fi, assim. E você tá em É. empresa grande também, outra coisa muito importante que eu acho assim, para pesquisa é a questão dos dados, né? Que assim, você não Hum, está fazendo hipóteses, você tem os dados, você sabe como que, claro, né, que os dados têm que ser aprovados e tudo mais, mas uhum, é, assim, você ter realmente os resultados reais de pessoas reais, pra mim, assim, é uhum. incrível, assim, Sim, nesse isso é mundo. verdade. Isso é um outro fato interessante e também só adicionando que você também tem os mecanismos, né? Por exemplo, se você está numa universidade, sei lá, muitas vezes você não tem o mesmo equipamento que você tem, que o Google tem, por exemplo, sabe? Uhum, O mesmo poder, assim, de computação, sabe? Então, de uhum, processamento, essas coisas. uhum. Então, na indústria, acaba atraindo muita gente, muitos pesquisadores por causa disso também, porque te dá muito mais poder, né? Sim. Tipo, de poder fazer coisas maiores, com mais impacto, mais visibilidade, assim, né? Uhum, uhum, uhum. Com certeza. E aí você, assim, depois que você fez a Twitch, né? E você fez outros estágios. Você fez estágio, você fez várias publicações. Queria saber como que Uhum. você conseguiu gerenciar tudo isso. Como que foi esse processo? Eu vi que você também fez o Google Summer Code, né? Eu acho que é isso o nome. Sim, Que aham. eu vi que você já O postou. Google.
O Google Summer of Code eu fiz durante a graduação, Ah, tá. na Unicamp, né? Então eu participei 2 vezes Legal. e, assim, foi uma experiência muito boa também, super recomendo o pessoal fazer, sabe? E, e daí, no caso, assim, eu fiz outros estágios, né? Eu fiz na Autodesk e no Facebook. E, assim, em termos de gerenciamento de tempo, olha, eu sempre, assim, eu sempre tive que sacrificar muito, assim, sabe? Uhum, Tipo, porque, falando a verdade, assim, nua e crua, uhum. você acaba tendo que bitolar um pouco, assim, no que você está fazendo, se você quer ter, né, sei lá, conseguir fazer várias coisas, assim, né? Uhum. Então, assim, honestamente, eu tive que sacrificar um pouco do meu tempo, tipo, de diversão, sei lá, essas Sim. coisas assim, para, por exemplo, conseguir publicar um paper, né? Ou fazer vários estágios, conciliar, assim. Então, Uhum. é, mas é meio complicado mesmo. Então, eu acabava tendo que trabalhar bastante, sabe? Tinha época, assim, na época que eu estava mais no meio do doutorado, né? Que eu estava, assim, a todo vapor, digamos, eu ficava, sei lá, anos, Uhum. tipo, alguns anos sem férias, sabe? Tipo, trabalhando direto, assim, Sim. final de semana, sabe? Então, assim, eu exagerava um pouco, né? Aham. Mas, é, assim, mas tem, acho que, jeitos mais saudáveis também de fazer isso. É que eu gostava, então, tipo, eu ficava, Sim. sabe? Meio que pra mim não era um negócio que me incomodava muito. Eu acho que minha esposa se incomodava mais, porque ela tinha que, como a gente sempre, assim, a gente nunca conheceu muita gente, assim, né, aqui morando no exterior, então a gente Uhum. sempre fez várias coisas juntos, né, então acho que ela se incomodava mais porque ela não Aham. tinha com quem sair, sabe, então ela tinha que Sim. ficar em casa, então, tipo, Ah, é no esse que eu acho que era o maior comecinho, é. problema. Uhum. É, Mas eu acho que esse negócio da área acadêmica é um negócio que eu não me dei muito bem justamente por causa disso, porque quando você está fazendo mestrado, um doutorado, se você não cria seus horários assim, porque na indústria você tem os seus horários dados para você, né? Mais ou menos. Na sua uhum, indústria tech tá meio flexível, então você pode cair numa aham, armadilha de você trabalhar mais, né, do que é uhum, saudável, vamos falar assim. Mas uma coisa que, assim, eu via no mestrado que eu falava assim, eu não vou ter condição de fazer doutorado, é que ele é tipo, todo tempo tava pensando no projeto, né? Não tem é. férias definidas, assim, né? Assim, final de semana, enfim, todo tempo era pensando no projeto e como que ia fazer e tudo mais. Mas, Sim, nossa, eu sonhava com o projeto, sabe? Acordava assim, pensando, tipo, sem zoeira, eu acho que eu ficava todo dia 1 hora, 2 horas na cama, assim, antes de dormir, né? Pensando, assim, sim, nas coisas, e daí dormia, sonhava com aquilo, acordava, e já ia, a primeira coisa do dia, já ia lá mexer, sabe? Ver como que estavam os resultados e tal. sim. Era bem, principalmente na época que chegava próximo aos prazos, né? Uhum, Porque quando você está, por exemplo, você está prestes a submeter um artigo, né, para alguma conferência, naquelas últimas semanas ali, né, antes do prazo final, nossa, é uma correria. Tipo, aham, todo mundo para, sabe? Os professores também, é atenção total para aquilo. Eles levam muito a sério. Então, tem umas 2 épocas no ano que é esse caos, né? Então, certo. o meu supervisor também, nossa, ele é o cara que eu acho que eu mais vi trabalhar na vida, assim, sabe? Uhum. Ele, na época, antes de conferência, assim, eu acho que ele nem dormia. Ele ficava uns 3 dias sem dormir, Meu assim, só Deus. escrevendo paper. Porque, assim, o meu era só um paper, um artigo que eu tava escrevendo, sabe? Ele Aham. tava fazendo 7 ao mesmo tempo. Então, ele tinha que tomar conta de Meu Deus. vários, sabe? Tipo, revisar todos os textos e editar tudo. Então, era uma loucura, assim, esse período de submissão, assim, né? Sim. Mas é exatamente o que você falou, assim, quando você está fazendo um PhD, né, um doutorado, é muito difícil você pôr esses limites, né, Uhum. porque na verdade ali você quer produzir o quanto mais, né, Uhum. pelo menos é o que eu queria, sabe,
não era tipo assim, quando você está trabalhando no emprego, que você tem as suas tasks ali, né, que você faz É, assim e beleza. Não, é assim, quanto mais você fazer, melhor, é. porque É o seu daí você vai nome, é a conseguir. sua marca, assim, né, de certa forma. Exatamente. Uhum. É a sua marca, né? É o seu portfólio. É. Então, quanto mais você fazer, melhor. Então, eu exagerei um pouco, assim. Não, mas eu tô num projeto novo, assim, não num projeto novo, mas fazendo um projeto dentro do projeto. E eu tô nessa fase, assim, tipo, que eu sonho com o negócio, eu acordo já, tipo, tô pensando no negócio, até fiz um Reels hoje, tipo, sobre isso, porque é, Aham. tava nesse nível. Oh, Shai, o cachorro tá latindo aqui. Mas é uma doideira mesmo. Nossa, na época que eu tava no auge, assim, era muito. Só pensava nisso, sabe? Uhum. Assim, não é muito saudável, né? Tipo, depois que você vai ficando um pouco mais velho, você vai. Ah, eu acho que o gás, assim, vai diminuindo um pouco É, também, né? Porque no começo você tá com gás, assim, você quer fazer acontecer, mas depois você vai meio que considerando o custo de vida, assim, a qualidade de qualidade, vida, né? sim. Tipo, quer aproveitar um pouco também. Então, É. E eu acho também que é. você começa a pensar de uma forma um pouco mais assim, bem isso que você falou e ser mais estratégico, assim, né? Enquanto como você está gastando a Uhum. sua energia, como você está gastando o seu tempo, Sim, e tudo isso, né? exatamente, exatamente. Que quando você é novo, né, você quer aprender 10 coisas ao mesmo tempo, então você não é tão eficiente, né? Você Uhum. tenta fazer tudo ao mesmo tempo, meio de forma descontrolada. Depois você vai meio que para pensar, fala, não, vou fazer isso e tal. É, é. Exatamente. É. Ainda me descontrola às vezes, mas pelo menos ainda volto assim, não, calma, tô descontrolada, vamos pensar melhor. Uhum. Mas olha, Nelson, muito obrigada. Queria que você, se você tiver mais dicas finais aí pra galera, é muito legal sua trajetória. E de novo, sigam o Nelson nas redes sociais, porque sobre o Google Summer Code, por exemplo, ele já deu várias dicas, ele dá várias dicas lá no Instagram dele, então sigam ele Uhum. lá. É, me sigam lá, eu sempre estou tentando postar algumas dicas, sei lá, que vai ser, vai ser úteis para as pessoas tal. Ultimamente eu estava fazendo também um formato um pouco diferente em que eu tento conversar com alguns conhecidos meus, né, na indústria tal, que tem uma trajetória muito legal, assim, várias experiências, e eu faço algumas perguntas para eles, e eu estou tentando fazer posts, né, dessas perguntas e respostas toda semana, assim, Que para trazer um legal. conteúdo, umas visões diferentes sobre essas coisas, né, porque muitas vezes no Instagram a pessoa fica dando a visão dela, né, tipo, É, então eu acho legal também trazer outras visões de outras pessoas, assim, né, ver o que elas pensam também. Daí outras eu tô colocando lá no perspectivas. Instagram toda Sim. semana. E a gente já tá falando, conversando sobre projetos novos aí, então, né, já se inscreva que vai vir Uhum. coisa nova por aí. Sim, vai tentar ajudar ao máximo a galera aí que tá começando, ou também tem bastante gente que tá em transição, né, tipo de carreira, mudando de carreira também. E, e também falar um pouco das nossas áreas também, né, tipo em Sim, particular, assim, tipo visão computacional, é, essas coisas. sim. Com certeza. Olha, muito obrigada de novo. Eu agradeço bastante a oportunidade, foi muito legal te conhecer Uhum. por vídeo. Sim. E, Logo mais nós e estamos em Vancouver aí, a gente dá um rolê. com certeza.